Bom dia, está começando Calvinamente, mais um episódio nessa manhã em que a gente tem a alegria de receber o reverendo Tarcísio, que está participando do Encontro da Fé Reformada. A gente conseguiu aqui ter esse tempo, separar com ele, para que ele pudesse compartilhar com a gente aqui no Calvinamente, o nosso podcast, e é uma alegria recebê-lo. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria aqui de passar a palavra para o Felipe, daí as boas-vindas para você que está acompanhando a gente. É isso aí, hoje um episódio diferente, estamos aqui na igreja, na sala do conselho. Pela segunda vez estamos começando aqui, tivemos problemas técnicos, então a gente deve ter perdido alguma coisa em que a gente já tinha começado. E aí o Edu agora vou apresentar o Eduardo Roberto Conceição, a gente vai falar de moto. Mas eu acho que ficou melhor da primeira vez. Ficou, porque né? Assim, eu gosto de improviso, não é? Eu acho que você não devia esquecer. Olha, dê o seu like, se inscreva. Verdade, essa parte foi legal Então, mesmo. você que acompanha o nosso podcast, é uma oportunidade aí para você acompanhar os outros episódios e comparar. A gente está aqui hoje na sala do conselho e também no nosso estúdio. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que esse podcast descontraído chegue a mais pessoas. E também aqui a palavra de Deus vai ser falada hoje. Pronto, ficou mais ou menos parecido? Legal. Só não pede para o pessoal falar assim, se prefere aqui ou lá, senão vai que... É porque vai que falam que prefere aqui, E aí agora o senhor a gente vai ficar meio... passar a palavra para Eduardo Roberto Conceição, que vai falar boa tarde. Boa tarde, E é bom Felipe. Ó, esse Explica certinho, né? Porque o pessoal às vezes porque a gente cobra, já fala assim, gravou vocês essa- precisam ser transparentes, né? Sempre. E falar o que está acontecendo. Então a gente está gravando à tarde. Que piada foi essa? Então, esse momento descontraído, pastor, você vê como é que é? A gente tem esse tempo durante a semana que todo sábado vai ao ar. Então, a gente grava na parte da manhã e ele é colocado na parte da manhã no nosso canal, no canal da igreja, né? Então, por isso que a gente fala bom dia. Hoje o Eduardo falou boa tarde antes, agora eu já até entreguei ele, então dava até para ter arrumado. Mas como a gente começou de novo, a gente tem medo de perder alguma coisa que a gente tinha começado, então é melhor falar a verdade. E ele né? fez questão de realmente Não, eu gosto dar disso, essa, porque a né? gente tem que ser transparente. E as pessoas que estão assistindo Sempre. se conectam com isso, porque eles gostam da verdade. Independente de quem você é, dos problemas que você tem, eles gostam de ver isso aí, porque se conecta com isso. E hoje, na sua pregação, aqui na igreja, na tua exposição, eu vou te ser sincero, rapaz, mexeu comigo demais, porque fala de uma forma contemporânea, né? Mas antes da gente ir para esse bate-papo e o senhor colocar isso para a gente de uma forma mais esclarecedora, como é que o senhor consegue fazer tudo isso de forma maestrosa, vou apresentar mais uma vez Eduardo Roberto Conceição. Bom dia, boa Motoqueiro tarde, fantasma. boa noite. Aí o cara, Tinha esquecido. sabedoria É, outra ele já coisa, veio né? aqui já. Conseguiu. Tudo bem, reverendo? Bom Reverendo dia. Tarcísio. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui, né? Participar dessa mesa, conversar sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus. E a gente abduziu o reverendo Tarcísio rapidinho lá do culto, né? Trouxe ele para cá para tentar tirar um pouquinho mais dele, para a gente poder compartilhar, né? Porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Então, a nossa intenção nesse momento é justamente ter esse contato maior, né? Às vezes a gente conhece o preletor ali, dá apresentação, algumas informações, mas é a oportunidade da gente poder conhecer um pouquinho mais. Então, seja muito bem-vindo aí na nossa mesa. Robson. Cumprimente aí o pessoal que está acompanhando. Olá, pessoal que está acompanhando, pessoal que está aí todo online. É uma alegria poder estar aqui com vocês, Robson, Felipe, Eduardo, e estar compartilhando um pouco da vida, o que é mais importante na vida cristã, né? A gente poder saber mais quem é o outro, isso aproxima mais a gente. Que legal. E nessa direção, então, de saber um pouco mais, ali no momento da palestra ali, o senhor comentou que é de Minas, sul de Minas? Como é que é? Não, eu estudei no sul de Minas, Ah, tá. Qual cidade? Santa Rita do Sapucaí. Conheço. Eu estudei eletrônica lá. Então, eu terminei em 80 o curso de eletrônica, fui trabalhar com isso e depois me tornei professor do Senai, lá em Santos. E aí teve um crente que foi falar do evangelho comigo. Aí acabou com a minha vida. Foi aí que tudo Aí eu não começou a segui acabar, mais a né? carreira. Entendi. Aí de lá que eu só queria saber de ler a Bíblia por alguma razão que eu não sei identificar na época, eu queria ser pastor. E eu queria lecionar as duas coisas. E desde Então, esse momento... quando eu fui para o seminário, desde esse momento. Que legal. Então, o reverendo Calvino, lá de Santos, está com Deus agora, mas eu ia toda noite, quase toda noite, na casa dele, fazer pergunta. E isso, no caso, o senhor já tinha formação do Senai, professor,
Então, assim, quantos anos nessa época o senhor tinha? Eu tinha 21. Uma conversão. Novo, hein? É. Uma conversão cedo, né? Uma conversão. Quantos anos de docente, pastor? Hoje, 31. 31 anos na docência. E dessa conversão pro seminário, como é que foi? Nesse engajamento Então, de foi contato lá com o reverendo Calvino? na época não tinha uma série de coisas que nós temos hoje. Hoje a gente tem mais resguardo para poder encaminhar pessoas que querem fazer o seminário. Resguardo que eu digo a gente tem que tomar alguns cuidados para não mandar de modo desavisado, não ter tido uma percepção melhor de como é que é a pessoa na igreja. Porque na igreja a gente não elege pessoas assim a partir do nada. Geralmente você elege quem já está dando demonstração de alguma coisa. Então, e aí, no meu caso foi tudo muito diferente. Depois de 1 ano e meio de crente, da vida de crente, eu fui encaminhado para o seminário, que hoje a gente não encaminha com menos de 3 anos na igreja local. Então, eu fui para o seminário, o que foi ruim por um lado, porque eu não conseguia rir de piada de presbítero, nada, porque eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu não entendia quais eram os problemas, eu estava lá para estudar, queria estudar que nem um louco. Mas fui muito modelado pelos colegas, né? Porque eu queria estudar, não queria nem saber se o pato era macho, eu quero ovo, entendeu? E então eu queria estudar a todo custo e nem sempre você encontra todo mundo que quer estudar no mesmo ritmo. Então eu fui muito mala com muita gente, mas eu tive uns colegas bem legais que me puseram alça na mala, então deu para caminhar. Isso no seminário de São Paulo? O senhor Foi de São Paulo, eu subia todo dia de Santos, no começo eu fazia esse trajeto, né, de Santos para São Paulo e voltava. E a igreja lá, a casa de oração, que o senhor... Não, eu frequentava, a minha conversão foi numa igreja presbiteriana já, que foi a presbiteriana de Santos, Marquês de São Vicente, número 100, perto da linha da máquina. Tá, é porque tem a igreja presbiteriana, o nome da igreja lá é casa de oração, não é? Não, Jardim de Oração. Jardim de Oração. É a outra igreja. Era a nossa concorrente, a gente chamava, né? Porque os jovens tinham a concorrência do futebol, né? Sim. Isso então, sempre. nós tínhamos um bom time, mas eles também tinham um timaço. Concorrência. Era a concorrência. Que susto. Aqui Do futebol. Acontece. Aqui nós somos bem unidos, né? Porque ninguém joga futebol, essa é a verdade. Joga, mas joga mal. Que bom. Não, mas a gente mantém tem as pessoas juntas. Do presbitério que a disputa é grande. Não, mas eu tô falando isso aí para já instigar eles mesmo a começar a jogar de verdade. Entendi. Aí no futebol você sempre descobre, né, como é que a pessoa tá com a vida devocional dela e tal. É verdade, né? O cara a já boca solta... fala que tá cheio o coração. Fica aquele ambiente bem... Tranquilo. E aí o senhor se formou em quando, mais ou menos? Eu formei em 90. Aí o senhor voltou para a igreja de Santos ou não? Não, de lá eu já fui para a igreja de Santo André, trabalhei na congregação Cidade de São Jorge lá por um bom tempo, e de lá eu fui para São Paulo, para a igreja presbiteriana Atalaia, e basicamente acabei ficando muito tempo nesse presbitério, né, presbitério Centro-Norte paulistano. Então, aí trabalhei nessa Atalaia, depois na Casa Verde, na Ebenezer, no Tucuruvi. Então, aí minha vida foi meio Zona Norte. E quando que o senhor foi para Brasília? Brasília é meu 5º ano lá agora. Meu 5º ano. Bem recente, né? Antes disso, estava no Norte. Eu estava em São Luís do Maranhão. Fiquei 2 anos lá. Como é que é isso, pastor? Essa vida de sempre assim... em várias igrejas, porque na minha visão, porque na minha, assim, a disposição tem que estar todo tempo, acho que o pastor é isso, né? Mas acho que na minha visão, eu até brinco às vezes, né, pastor? Falo, cara, como é que vai ser quando se você for embora, se o pastor... Eu fico muito preocupado. Isso, eu não sei porquê, ele sempre está me perguntando como é que vai ser quando você for embora. Eu falei assim, Felipe, porque Deus não, sabe, ele mas... não entende, ele está indo pro outro lado, ele está indo pro lado que eu quero que ele vá. Mas não é isso, eu sou muito apegado. E quando eu passei pelo conselho aqui, quando eu fui aceito como membro, um presbítero, o presbítero e o pastor Misael, e me perguntou, falou assim, se um dia o pastor Misael sair, mudar de igreja, qual a sua atitude? Né, o que você pensa sobre isso? Aí eu fui um pouco maduro e falei, não, a minha fé não depende do pastor Misael, eu vou continuar nessa igreja. Coisa linda.
Mas não é essa a verdade. Porque eu fico pensando Então, que ele isso sempre vai faz doer isso, em mim. né? Porque eu tenho esse problema assim de separação, sabe? Eu não consigo. Mas você sabe de uma coisa? Essas coisas a gente não consegue preparar antes. Você pode ler tudo sobre como ter filhos para antecipar um pouco as preocupações. Mas a vida real não se parece muito com o que você leu. Não é porque haja divergência entre o que você leu e o que é a criança. Mas é um trabalho agora real, em 3 dimensões. Então, e te envolve de um jeito, e tem uma variável que a gente costuma esquecer, que é, a gente pode dizer que vai se importar, ou não vai aguentar, mas é o Espírito Santo que tem feito isso na vida da gente, ele vai dar o suporte. Então, você não adquire isso antes. Não adianta eu ficar preocupado Não, agora não, então, né? Então nadinha. tá bom, vai dar certo. Vai, tem que confiar, né? A gente tem que Ele confiar. tem essa calma e eu não entendo, porque né, vai preparar tanto ele quanto nós que estamos aqui sendo pastoreados por Todo ele. lugar que eu vou para trabalhar, eu vou para trabalhar para sempre. Olha isso. Olha Então, qualquer lugar que eu vou para sempre. É montar a tenda e chamar aquela casa de lar e pronto, é isso. Agora, se acontecer alguma outra coisa e Deus mostrar que os ventos têm que ser soprados de outro jeito, a gente vai para outro canto. Mas eu vou te falar, se o senhor ficar aqui uma semana em Rio Preto, o senhor fala, não, vou ver isso aí então. Aqui é o paraíso. Reverendo, ali em São Paulo, o senhor também teve à frente do curso de pós-graduação. Sim, Andrew Jumper. Do Andrew Jumper. E como é que chegou lá? O senhor foi ali, fez já o mestrado por ali? Como é que se deu Olha, essa... eu fiz o mestrado quando ele começou, antes de se chamar Jumper, ele começou, ficou bonito isso, hein? Ficou. Era Bem para dar um Andrew clima, Jumper. né? Eu não sabia que tinha que ser feito aí, precisava. É tá? quando fala Andrew Jumper, a gente... Falou Jumper, a gente Ó, bate, ok. Aí, ó, na hora. Então, sim, eu quero um pouco mais, obrigado. Então, o seminário JMC tinha essa extensão e era um mestrado que era feito lá. E aí depois, à medida que foi sendo organizado melhor as questões educacionais da denominação, aí transferiu de um seminário para um lugar que treinasse todos os seminários, etc, etc. Então, essa história aconteceu e então eu comecei o mestrado do Jumper em 93. Eram os professores que vinham dos Estados Unidos, né? Dr. Van Groningen, Daryl Hart, Fred Kloster, Moisés Silva, um monte de gente muito legal e que vinha dar os cursos para a gente. Demorava mais porque... Então era quase que uma sequência já do seminário. Foi quase em seguida. Foi então. quase em seguida. Foi 3 anos depois de formado, eu já entrei no mestrado. Uhum. E esse vai e vem de professores e até dar tudo certo, teve a turma que formou-se em 98. Aí nisso, eu já lecionava então no seminário, e aí eu fui convidado para estar junto com o que passou a ser agora o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então aí eu fui para lá, e naquela época estávamos o reverendo João Alves e eu lecionando um tipo de nivelamento. Eu dava Antigo Testamento, ele dava Novo Testamento. E aí comecei a carreira trabalhando assim lá. E aí de 98 adiante continuei trabalhando lá. Muito bom, né? Tá lá. Eu saí de lá em 2017. Tá. Em 2017. Sempre foi de forma online Não, era presencial. Era presencial? Na verdade, era tudo presencial. Agora que tem uma série de opções híbridas ou somente online, né? O MDiv é todo online, né? Mas tem outros projetos que são híbridos, né? O corpo docente lá é bem, né? Vários pastores, né? Tirando preparados. eu que saí, agora é bem legal. Olha, Desfalcou é uma coisa lá, que né, reverendo? que a gente até falou no almoço agora, é uma coisa do presbiteriano, né? Que ele não tem essa vaidade. E isso é uma das questões que eu mais prezo, assim, de estar aqui hoje, né? A pessoa sempre se colocar como uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que é pecador, uma pessoa que está, sabe, que não merece, às vezes, estar à frente de um corpo decente. E eu sei que é uma brincadeira, porque o senhor é preparado para isso, né? Mas ter essa maturidade de falar, às vezes... Mas não pregar isso, mas falar para as pessoas, né? A pessoa que está aqui para se conectar, para entender, fala, poxa, olha, eu também, se eu me apegar à palavra de Deus, se é isso que eu quero, se for o meu chamado, eu também conseguiria ser
Aham, né? é verdade. E isso, o senhor falar dessa forma... Mas você sabe, isso é resultado, é claro, eu poderia ter sido treinado pela teologia assim e ser arrogante. Isso pecado é pecado, né? Em qualquer lugar. E Deus tem que cuidar do coração da gente. Mas a teologia te ajuda a, pelo menos, andar no trilho. Então, a teologia nossa não é meritória. Então, a gente não está aqui ganhando a salvação porque a gente é muito gente boa e Deus tinha que dar uma olhada para mim. Ele tinha que contar comigo, que afinal de contas, rapaz, como é que ele não me chamou para a seleção? Por que ele não chamou Romário? Sabe aquelas histórias, né? Por que ele não chama Romário? Então, assim, não tem isso. Deus pode chamar quem Ele quiser. Aliás, eu lembro que o Dr. Van Groningen falava uma coisa para mim, lá em 93. Ele falava assim, Tarcísio, esses gringos, né? Ele ainda falava um pouquinho de português na época, depois ele esqueceu. Ele falou, Tarcísio, você tem que se preparar. Se Deus quiser usar você, Ele usa. Se não quiser, você tem que se preparar. Então, Pelo menos já vai estar preparado, né? porque na hora que Deus te chamar, você não está pronto, você fala assim, vou ver minha roupa agora. Eu vou trocar de roupa agora. Não, meu amigo, vamos sair agora. Então, eu fiquei com isso na cabeça de, eu tenho que estar pronto. Se for chamado, ok. Se não for chamado, O senhor ok. sabe que isso aí foi, recentemente o pastor Misael pregou sobre isso, né? Falando da gente se preparar, né? Porque a gente não sabe quando que Deus vai nos colocar, né? Justamente isso, para ser usado, e a gente tem que estar pronto. E você não sabe nunca quando vai ter... Imagina uma questão emergencial. Você acha que não vai acontecer nunca? Vamos supor que as políticas mudem, as coisas fiquem bem difíceis para a vida cristã, e aí as igrejas elas vão ter que se desmembrar. Então, uma igreja aí, quantos membros tem aqui? 300, 400? Quase 600 mesmo. 600. Aí fala assim, a gente vai ter que dividir em 6 aqui. Então, a gente tem que ter liderança para 6 igrejas diferentes agora. Aí você fala assim, e agora? Só temos 1, 2. Então, vamos equipar. Você tem que saber que se você está nisso para isso. A gente falta 1 ainda. E tem outras questões também, né? Porque a Bíblia fala que nossa luta não é contra sangue, né? Que é questão espiritual. Que muitas vezes a gente, né? E o pastor Misael até deu um exemplo, falando a questão de você se deparar, às vezes, com uma questão espiritual e tudo mais, e você não saber lidar com aquilo. E acabar sendo, de certa forma, envergonhado. Então, é uma coisa urgente mesmo nossa, de estar sempre pronto, sempre buscando para andar em santificação e, de fato, estar pronto para ser luz em todo o tempo. A teologia te ajuda a decidir coisas. Essa semana, por exemplo, eu vou dizer isso porque, assim, não dá para dizer que era o que eu imaginei que fosse, mas é um mundo mau, um mundo quebrado. Você nunca sabe o que querem. A gente estava tendo uma reunião do conselho, terça-feira, à noite. E à noite ali as coisas ficam meio esquisitas. Como em qualquer lugar. Está sendo transmitido, viu, reverendo? Sem problema. Assim, tem alguma coisa que não pode falar? Não, Eu já perguntei, tem alguma coisa que o senhor não quer falar? Não. Então, não tem nada da reunião do conselho. né? Não. Aí sai agora da reunião do conselho porque tocaram a campainha. Então, troca de cena. Na sala do conselho aí. Aí você vai atender, aí aparece um rapaz alto, forte. Eu falei, pois não, estava eu e um presbítero imenso. Graças a Deus, já dá uma moral, entendeu? Aí eu falei, pois não? Ele falou assim, igreja aqui, né? Eu falei, então, eu só queria uma oração. Eu queria entrar para orar. Entrar por quê, né? Eu fiquei pensando. Cara, às vezes, se eu não tivesse teologia na minha cabeça, eu falaria assim, eu ficaria com dó e vou passar vergonha e pedir oração, não posso negar um negócio desse. Assim, na minha cabeça eu posso negar um negócio desse. Eu posso negociar. Eu falei assim, seu nome, a gente ora por você e tudo, mas a gente está numa reunião aqui agora, não vai rolar. Então, se eu dependesse e falasse assim, não, Deus está vendo, né, não estou cuidando dessa vida e tal, não sei o quê. É que tem jeitos e jeitos de cuidar, jeitos e jeitos de olhar. Pode ser um assalto? Tem uma chance não pequena, ainda mais por causa do horário e a região. Então, você fica imaginando, alguém chega na sua casa desse jeito e entraria? Não. Por que entraria ali? E se o assunto era esse, eu posso orar ali, portas fechadas. Problema nenhum. Então eu posso, letra A, orar ali mesmo.
perguntar o nome dele e orar depois. Eu tenho várias coisas que eu posso fazer, sem crise de que é o fim do mundo e agora... e se acontecer alguma coisa com ele? Fala assim, rapaz... Era para ter acontecido. Então, é muito difícil essa história. E a teologia, eu vou dizer que ela te acalma um pouco. Olha. Porque ela te dá um rumo, te equipa e fala assim, então, você tem que estar pronto para uma situação assim ou assado. O dia difícil pode vir. E quando o dia difícil vier, você tem que ter alguma coisa de onde tirar. Se você não lê a palavra ou você não entesoura alguma coisa boa no coração, não tem como te resgatar tesouro na hora que vier o dia difícil. Nesse caso não foi um dia difícil, né, com esse rapaz ali. Mas pode ser um dia difícil. E aí é bom que tenha alguma coisa lá de onde o Espírito Santo vai falar assim, rapaz, esse cara tem lido, hein? Olha aqui. Estou vendo as coisas boas aqui, vou usar isso aqui e tranquilizá-lo. Muito bom para a gente ter esse padrão, né, para seguir e não ser dirigido simplesmente pelas emoções que podem nos colocar em situações. Eu sou um verdadeiro difíceis. emocionado. E eu, assim, eu não sei se eu sou merecedor de entender a palavra de Deus ao pé da letra pela teologia. Mas eu já ouvi aqui dentro da igreja mesmo algumas pessoas falam, olha, não, é o seu chamado, né, o podcast, e você conversa bem, por que você está segurando? Eu falei, não é o meu chamado, nem pastor, nem em algum cargo que tenha alguma liderança dentro da igreja. Você sabe eu que gosto às vezes... de servir sim, mas, e aí minha preocupação, o senhor pode concluir, é que assim, se eu quero viver essa vida cristã, e eu estou cercado de pessoas que, por exemplo, o Eduardo é teólogo, o Robson, pastor, não preciso nem falar, né? Há pouquíssimo tempo saiu, né? E está nessa vida de pastoreio, e eu falo, poxa, né? O meio que eu vivo, a gente tem que não só entender da palavra, mas levar a palavra de uma forma sincera. E talvez eu mereço fazer teologia, por que não? E não preciso ser pastor, né? Não. E eu sei lá, e parece que isso, eu até oro para Deus e falo, meu Deus, eu tenho algum chamado? Eu tenho alguma coisa para eu fazer dentro da tua obra, no teu reino? E eu peço para Ele, sabe? Na minha oração, às vezes deixo isso para lá porque eu tenho medo do que pode ser, né? Mas eu tenho medo, porque vai que fala que esse é o meu chamado. E eu não estou preparado. Que crise, hein? De repente Mas eu a gente vai eu gostaria mesmo de me aprofundar um pouco mais. E porque eu sou tão emocionado que ontem mesmo, olha a situação, a gente estava aqui na igreja, eu falei para você o que aconteceu, né? Eu mandei o vídeo pro menino. Ah, sim. E eu estava aqui na igreja, aí veio entregar pizza, aquela pizza que levou lá para cima. Chegou um rapaz de moto, me chamaram correndo, falei, vai lá, tem que pagar a pizza e entregar. Aí eu peguei, e eu tô com uma mania de tentar evangelizar todo mundo, trazer para a igreja. Eu falei, você viu o que é uma igreja? Aí ele, eu vi, né? Que legal, tá acontecendo aí, culto? Eu falei, não, é uma conferência, assim. Você tem alguma igreja? Vem para cá. Aí o cara pegou e falou assim, eu já tenho igreja. Eu falei, qual que é a sua ali? Congregação Cristã no Brasil. Aí eu, rapaz, fala isso para mim não. Você está falando sério? Ele falou, sou nascido lá, gerações, papapá. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar um pouco mais da palavra de Deus, porque eu era de lá e eu sei que às vezes não tinha um estudo bíblico e tudo mais, e falta, e é isso, lá eles não reconhecem a cruz, não reconhecem Cristo, é muita coisa. E eu fiquei pensando, será que foi Deus que colocou a gente nesse caminho para a gente se trombar? E eu falei tanta coisa que nem parecia eu. E o cara me passou o WhatsApp dele e falou, não, vamos marcar. Meu irmão saiu faz 2 anos, 3 anos, e ele ia gostar demais de você. Ficamos amigos. Numa entrega de pizza, que nem era para minha casa, era para aqui, para a igreja, e eu consegui, pegou o contato dele, mandamos um vídeo ontem, né? Ele me falou, boa tarde, estou trabalhando, depois eu quero te chamar assim. Quero saber um pouco mais sobre isso. Olha isso. Entendi, eu não preciso ser pastor para fazer isso. Né? Eu quero ser pastoreado, quero aprender muito, mas eu acho que se eu tivesse... Eu acho que a gente tem ainda muito essa inclinação de tudo você quer que o cara vire pastor, ou porque ele fala de um jeito, ou fala de outro, e isso talvez seja uma herança antiga também, e uma herança antiga não boa. Não boa por quê? Nos gregos antigos, para eles o trabalho pesado não era para eles, o trabalho deles era intelectual, de pensar a vida. Então pensar é que era elevado. O resto era o pessoal que varria. É que nem eu falo assim, você vê um filme americano, se acontece alguma coisa no filme americano, aí depois, de repente, vê os mexicaninhos limpando e tal, algum latino-americano limpando e tal, porque os americanos têm que cuidar do resto, entendeu? Criou-se aquele estereótipo. Assim, um estereótipo, né? Que sempre tem algum mexicano ou chinês, ou seja lá, o latino-americano, fazendo o serviço sujo da cidade.
E acaba sendo isso. Bom, mas, enfim, quando chega a história vai andando, quando chega na Idade Média, também o trabalho do sacerdote é que era elevado. Então, ser sacerdote era algo elevado. O resto não contava muito. E na Reforma também, essa é uma das mudanças. Lutero trabalhou com isso, Calvino também, que é todos os chamados são dignos. Sabe? Se é sapateiro, se é vendedor de picolé, é tudo chamado digno, é um trabalho digno. Porque o chamado, tecnicamente falando, ele tem a ver com a conversão. A gente acaba usando o chamado para tudo. E até colocando, até hoje, como se o chamado pastoral fosse o mais especial de todos. Eu falei assim, não sei, eu não estou convencido disso. Esse é um dos chamados, no meio de um monte de chamados. Então, Deus pode... na minha cabeça, tecnicamente falando, quando fala de chamado, eu estou pensando em chamado eficaz da conversão. Você não era crente, Deus te chamou para ser crente. Pronto, você foi chamado. Agora, como você vai desempenhar? Porque a única coisa que a gente sabe é a nossa profissão. A única coisa, que é, eu chamei vocês para serem pescadores de homens. O resto é hobby. Então, nós somos todos pescadores de homens com hobby de engenharia, com hobby de motorista, com hobby de empreendedor, mas o que a gente é pescador de gente. Então, tem um livro, está esgotado agora, da cultura cristã, do Os Guinness. O livro é O Chamado. E é uma discussão bem interessante, porque a gente está acostumado a falar chamado, porque assim, tem hora que dá uma certa gastura, entendeu? Fala assim, rapaz, trabalho de pastor é difícil, né? Aí eu fico pensando, eu falo assim, eu já vi um monte de trabalho difícil. O nosso é difícil, mas eu não posso dizer que quem trabalha com assistência social tem uma vida simples. Eu não posso dizer que um médico, um policial não tem uma vida simples. Eu não posso dizer, é tudo muito difícil. Então, assim, é mais uma profissão difícil, respeitemos todas, inclusive a do pastor. Que senão o pessoal não gostava tanto da piada. Pastor, desculpa, eu tenho que ir embora porque eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que trabalhar, né? Essa é a piada clássica. Por quê? Porque embora você fique falando de chamado de pastor, você não respeita muito essa ideia. Porque alguns acham que trabalho para valer mesmo é levantar motor, fazer força, entendeu? Força. É isso que é trabalho, pô. O pastor faz o quê? Vira folha de livro? Isso não é trabalho. Então, assim, o chamado, eu acredito que, e continuo com essa ideia da Escritura, de que o chamado é esse chamado de você era cego e agora você vê. Você foi chamado das trevas para a luz. O resto é hobby. Que legal. E nesses termos, então, por exemplo, Felipe, ele é um vocacionado a levar o evangelho, de qualquer forma. É um crente, serve para todo mundo. Vai, prega o evangelho, faz discípulo. E é muito bom. E não está escrito assim, desde que você seja pastor. Não, eu sei que as pessoas têm boa vontade ao indicar, mas, de fato, você pode só fazer um curso de teologia para aprofundar. Óbvio que a gente quer mais isso, né? Assim como você faria um curso eu quero fazer um curso de silkscreen. Eu quero fazer um curso de eletricidade para poder mexer eu mesmo nos equipamentos. Assim como você fala, eu quero fazer um curso de teologia sistemática para poder dar um arcabouço melhor para as teologias que eu ouvi e agora quero organizar. Teologia sistemática é um bom organizador de teologia. Então, você vai fazendo cursos para você continuar a fazer a sua profissão. Eu tenho vontade. Tá me chegando essa vontade. Lá do Jumper mesmo tem um monte de curso online. Especializações lá. Pós, é né? muito bom. Pós. Reverendo, e assim, a gente, né, até para poder dar a oportunidade do café do senhor agora com o pessoal que está participando aqui no encontro, mas assim, dentro daquilo que o senhor trabalhou ao longo da vida aí no ministério, aqui a gente compartilhou e está pensando a respeito do culto, né, fé reformada e o culto, mas tem alguma área que é aquela área assim mais cativante que o senhor tem se dedicado, né, que o senhor trabalha com, que enche os olhos assim, que o senhor tem essa maior dedicação? Olha, tem duas coisas. A gente gosta de muitas coisas, né? Mas não dá conta de... Quando você gosta de muita coisa, você é capaz de gostar de nenhuma, né? Mas assim, eu tenho trabalhado mais na área de pregação, equipando gente para pregar. Eu até coloquei no ar... Homilética? Homilética, aula de homilética. Eu até coloquei no ar um curso de pregação, O Caminho do Pregador.
É um curso que está aí online para quem quiser fazer. É o começo das dores, né? Para a gente começar a conversar sobre o assunto. E vão aparecer outros cursos lá. Então, está hospedado num site que chama Masterclass Teológico. Se você souber Tarcísio F. Carvalho, que é o nome no Instagram, aí lá tem o link desse curso. Vamos tentar deixar na Na descrição, descrição né? do vídeo a gente coloca. Legal. Porque esse caminho do pregador é dessas coisas assim. Eu já li muito livro de homilética, gosto muito de todos, e eu falei assim, eu não quero lançar uma coisa melhor. Isso é bobagem. Os caras fazem coisas monstruosamente boas, mas eu quero entrar na roda e conversar. E aí quando você entra na roda, você começa a ouvir um, ouvir outro, que equivale a li um livro, li outro, fala assim, rapaz, seria interessante se tivesse também, e aí agora eu tenho a minha contribuição. E para Ou seja, quem tem contato é muito bom você poder ver essas visões e talvez aquela ali que você vai se identificar melhor. porque não né? tem coisa mais chata do que você ler um livro de homilética, e aí o cara fala assim, então, agora você lê o texto e divide nas partes, componentes dele. E aí pega a ideia principal e declara essa ideia principal. Aí você fala assim, tá, essa parte eu sei. Isso é mais ou menos como explicar redação assim. Gente, redação é a coisa mais fácil do mundo. Redação, você introduz, desenvolve e conclui. Entendeu? É fantástico. Não é fácil? A questão é, faz. Então, nesse curso, eu pego pela mão, pego vários textos bíblicos e faço. Muito bom. Para mostrar como é que essas coisas você mesmo vai enxergar. E lá Muito jóia. o senhor ensina também, pastor, como desenvolver, de repente abrir um hiato no meio do pensamento e conseguir voltar? Igual o senhor a faz gente muitas percebeu vezes. aqui, Sabe o que eu falo geralmente? Eu falo assim, cara, sempre que você for estudar a Bíblia, papel, não computador, papel e lápis na mão. Por quê? Você vai ter 1000 ideias. Boa parte delas vai para o lixo, Sim. algumas vão ser aproveitadas, mas você vai anotando qualquer coisa que lhe ocorra. Até aquele hiato, se foi para lugar nenhum, mesmo que seja falar assim, ligar para o seguro e ver que data que tem que renovar. E volta e continua fazendo as suas marcas, entendeu? Até para você saber que você fez um desvio. Mas toma nota, isso vale Olha que ouro. legal. Porque na apresentação a gente conversou um pouquinho, viu que o senhor ali ministrando, falando, de repente o senhor comentava algo e aquilo não perdia, né? Voltava naquele mesmo fluxo de raciocínio. Dá maior Eu fiquei medo isso aí, entendeu? Eu falei assim, meu Deus, se eu saísse com uma história dessa, eu falei, nunca mais eu ia parar, sabe Deus onde. Sem E eu contar tenho TDAH, então. o domínio de você conseguir fazer, né, esses apontamentos e voltar para exatamente onde você estava. Então isso é E a tenso. segunda coisa é literatura infantil. Eu tenho uma editora chamada Editora Lente e eu produzo livros infantis ilustrados. Eu trouxe 2 aqui, deixei aqui na livraria. Que legal, bom, professor. muito bom. Um é A Casa do Espelho e o outro é Família Sabor de Leite Quentinho. Que Olha benção. que nome sugestivo. Tem uns 4 no forno aí que é... Depois o senhor assina uns lá para eu levar para meus filhos. Tá bom. Tem um lá que tá para sair também, acabou a ilustração dele, que é Eu Não Quero Ser Pinguim, que é uma questão identitária, né? Ele não quer ser um pinguim, ele se veste de preto e branco, já cansou. E aí ele se ilude achando que... Bom, enfim. Uma pessoa que não é crente consegue desenvolver usando o livro e tirar algumas coisas dali e entender que tem que ser crente? Porque é uma forma legal, porque é um livro né, com nome sugestivo, não tem nada... A Casa do Espelho é uma história de rua. É uma história de rua de gente... A gente é brasileiro, a gente gosta de ficar na rua, mesmo porque a gente geralmente é pobre, geralmente. Pobre que fica na rua, rico fica isolado dentro da casa. Pobre fica na rua, porque não tem espaço em casa, por 1000 questões. Então a gente convive mais na rua. Então é uma história de rua, não é tão pobre assim a rua, mas o pessoal gosta de ficar na rua. E tem uma casa, é uma casa misteriosa. E o pessoal só sabe que quem entra lá sai diferente, por alguma razão que ele não sabe. E entrou um rapaz e acabou de sair. E aconteceu alguma coisa. E aí ele vem em direção ao grupo, o grupo fica meio apavorado, sabe aquele negócio sem graça, porque estava comentando da casa, o cara vem, e ele só queria perguntar como é que pegava o ônibus para a cidade, e aí responde e entra mais ou menos numa conversa com um dos rapazes do grupo. E aí ele pergunta mais ou menos o que tinha lá, porque todo mundo acha que tem um espelho mágico lá, nessa casa. E tem um espelho, só que o espelho é a palavra. Então, essa é a ideia que vai sendo colocada e desenvolvida. Nossa. Legal. Reverendo, eu vou deixar vocês à vontade aqui, eu preciso estar me chegando ali
no encontro. Vai em paz, Robson. E foi um prazer. Os meninos continuam a conversa aí. Deixa aí o abraço pro pessoal. A gente já está terminando. A gente está quase acabando. Né? Sábado aí. Valeu. Vocês terminam aí. Pode Tá ir. joia. Um abraço. Obrigado. Tchau, reverendo. Tá bom. Benção. Deus abençoe. Ó, Pastor, e a primeira vez que o senhor está aqui na região, né? Aham. O que o senhor achou? É ele bom não vai demais. falar que é ruim, né? Bom demais. Acho Não, eu digo assim... Povo amistoso, que é o que a gente sempre espera dos crentes, né? De vez em quando você bate numa igreja ou outra que não é muito amistosa, mas aí você fala assim, cara, tem uma coisa muito estranha aqui, mas não é problema meu por enquanto, né? Não mandaram para cá ainda. É. Não. Não, e mesmo assim, você faz alguma observação, conversa, né? Tenta entender, discernir. Mas, povo amistoso, cidade boa. Benção. Bom. Pastor, a gente, é bem rápido o que a gente fez, né? Normalmente a gente fica aqui 1h30, 2 horas conversando, pra gente saber mesmo, né? E colocar aí, e eu gosto disso, assim, não, a gente falou um pouquinho da tua andança, né? Por onde o senhor passou, mas não aprofundamos tanto. Quando é um podcast dentro do estúdio, a gente aprofunda um pouco mais, né? A questão de conversão, a questão de família, Aham. né? O chamado mesmo, agora a gente entende o que é Aham. chamado, que é a conversão, mas, e aí a gente queria até te propor, numa outra oportunidade, a gente fazer de forma online, Legal. que a gente te manda um link, o senhor entra na tela ao vivo com a gente bate um papão e, Legal, né, e super. fala sobre bastante coisa. É, a gente pode até definir um assunto, alguma coisa, tema, né? Nós estamos né? numa série falando sobre vocação Vocação, né? profissões, né? e Legal. está sendo bênção. Mas uma outra série que a gente vai começar, né, e depois é falando um pouco mais de teologia, a gente estava conversando outro dia, e falando sobre mais as práticas teológicas, né, que tem, no caso, a homilética, tem essa outra que o senhor tinha falado, esqueci agora, né, que é Teologia sistemática. teologia sistemática, né, a história da teologia, a história da igreja. Então, tudo voltado à teologia, acho que é um tema bom que o senhor pode também aprofundar nessa parte de pregação. Tá. Que Eu seria posso legal. até falar mais, assim, que é tentar falar de modo organizado o que uma pessoa vê no seminário. Perfeito. Legal. Sabe? Para ela ter uma noção do que ela vê e por que vê. Então, o senhor pode já falar para mim depois, viu? Tá. Já que a gente poderia também, professor, acrescentar um episódio desse, na questão da vocação, levando para a questão da docência. O senhor foi coordenador muito tempo, né? E isso é a função do coordenador, bem dizer, né? Expor a questão da grade, a estrutura, o caminho. E é basicamente isso, né? É. Ó, eu acho que é isso. A gente isso. pode, né, ir concluindo para os finalmente. Primeiro, agradecer a tua presença aqui na nossa igreja, na Obrigado a nossa vocês. conferência. Foi uma oportunidade única aqui para a nossa igreja mesmo, né? Acredito que para o senhor também ter feito amizade comigo, com o Eduardo. Nossa, isso vale ouro. O resto a gente paga um cartão. Mas isso aí... Isso aí é brincadeira, é só para dar uma quebrada no gelo. Mas, ó, tá convidado para uma próxima, então. Vamos fazer essa de forma online. legal. Quando tiver para o Rio Preto, região, sempre passa aqui. Pode tá deixar. bom? Vai ser um prazer. E eu vou estar em Brasília, a gente vai conversar lá. Pronto, lá Quero em casa. visitar lá, É conversar isso aí. lá. E, pastor, assim, a gente sempre termina convidando, né, o convidado para terminar com uma oração, né? Apresentando o podcast, Pedindo pelo podcast, por um projeto relativamente novo, né? Está com 1 ano e alguns meses. E é que é o nome dele inteiro? né? Calvinamente. É só Calvinamente? Só. Calvinamente. Ok. E também o seu presente, porque normalmente quem senta aqui ganha uma caneca. O seu já foi adiantado. Olha O aí. senhor gostou? Gostei demais. E a gente fez, né, meio que... Hoje até o reverendo Rodrigo falou que a gente tá meio que imediatista, né? Se atrasa 30 segundos a gente já fala, não, tem alguma coisa errada. E a caneca é desse jeito. Você vê que a gente faz na hora que Vi, tiver a foi foto na hoje. hora. Foi. Eu achei... Nossa, a tua ficou perfeito. Ficou muito legal, né? Muito legal. Depois a gente tira uma foto e coloca junto no Tá bom. vídeo. Tá bom? Excelente. Então, se o senhor puder fazer uma oração pra gente. Vamos orar então. Bom Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado por estar aqui com o Eduardo, por estar aqui com o Felipe e o Robson que teve que sair. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado por essas conversas, a fim de que a gente possa, de modo descontraído, dizer como é que nós estamos vivendo a vida cristã, a fim de que outros possam ver como se vive a vida cristã. Não como deve ser, mas como a gente tem conseguido vivê-la, a fim de que a gente possa ser também admoestado por outros, se não estiver de modo adequado, e se estiver, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos fazer todas essas coisas a fim de que as pessoas vejam e deem glórias ao Senhor, e reconheçam a tua bondade e grandeza. Abençoa, Senhor, o Calvinamente, a fim de que cada vez mais eles possam fazer isso,
encontrar espaço de mostrar a leveza do Evangelho no meio de um mundo tão pesado. Bendito seja o teu santo nome, nós nos alegramos diante do Senhor aqui. No nome de Jesus, amém. 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 Agradecer mais uma vez, Eduardo, muito obrigado mais uma vez aqui dentro do podcast, fazendo a diferença. Eduardo, deixa eu te contar a história do Eduardo. Eduardo também é teólogo, né, Edu? Eduardo tem uma história muito longa aí dentro da igreja e é nosso professor também na classe de novos membros. Eu tenho muito orgulho de ser amigo desse cara aqui. Eu tenho que falar isso, declarar isso, que eu amo ele. E eu amo estar aqui hoje, eu amo estar nessa igreja e eu não sei o que seria de mim. É isso. Também agradecer a nossa produção. Também, Douglas, muito obrigado por você ter acompanhado até agora. A nossa produção toda, o Fábio, o Thor, o Gustavo. É isso aí. Esse foi Calvinamente. Então, você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Tá bom? Até semana que vem. Fique com Deus. Muito obrigado.